Muito boa tarde, é um gosto estar aqui convosco. Agradeço o convite que o Dr. Jaime Mendes me endereçou há pouco mais de uma semana e perguntei, mas falar sobre exatamente o que eu quiser. Ora, acontece que a semana passada foi toda absolutamente sobre literacia em saúde e capacitação. Eu disse, eu agora na segunda-feira só vou ser capaz de falar disso. E, portanto, parece que foi considerado um tema relevante para este contexto. E assim, aqui estou como Isabel Loureiro, não como vice-presidente do Conselho Nacional de Saúde. E pronto, a minha intervenção vai ser sobretudo com o foco nas relações e capacidades pessoais e não tanto na tecnologia. Portanto, fará naturalmente parte as condições de trabalho e os profissionais de saúde, a forma como podem funcionar. Discutir a Lei de Bases da Saúde constitui uma oportunidade para abordarmos determinados conceitos, como o próprio conceito de saúde. Não é? Quando nós falamos, e às vezes eu fico um pouco constrangida, porque se está sempre a falar de saúde, sempre a pensar na doença. Não é? E esquecemos que a saúde também pode ser ter um projeto de vida, ser capaz de se adaptar a novas circunstâncias, enfim, vai bastante mais para além daquilo que é estar fisiologicamente doente. Eu gostava de vos falar de algo que a nossa ministra já mencionou, as questões das alterações demográficas, e relembrar que ao longo destes anos tem sido cada vez mais prevalente o número de doenças crónicas não transmissíveis que começam muito mais cedo do que começavam há 20, 30 anos atrás, portanto, aumentando o número de anos em que as pessoas estão com doença e dependentes dos serviços de saúde, e sendo a longevidade maior, portanto, somam-se os anos em que começa mais cedo a doença com os anos relacionados com a expectativa de vida. E assim nós vemos, não há, de facto, sistema de saúde, e agora falo em sistema de saúde sustentável, que aguente tantos anos com doença, se as pessoas não estiverem minimamente capazes de gerir a sua situação de saúde-doença. Isto, quero eu dizer com isto, que realmente a capacitação das pessoas e a capacitação dos serviços e o trabalho com vários atores sociais, nomeadamente as autarquias, os setores, outros ministérios, que não só o Ministério da Saúde, o envolvimento, por exemplo, do setor da educação, é fundamental, e quanto mais cedo se intervir na vida, mais resultados se poderá ter. Nós sabemos hoje que as preferências alimentares, o metabolismo lipídico e de hidratos de carbono é decidido nos primeiros tempos de vida. Portanto, é aí que nós devemos pensar que se tem que atuar e não só pensar que temos que remendar todas as situações de doença. Portanto, que visão e que estratégias? É realmente importante o envolvimento de todo o governo e de toda a sociedade. A senhora ministra já falou na saúde em todas as políticas e não há dúvida que isto tem que ser mesmo uma prática e termos, nomeadamente, quer a nível central, quer a nível local, através até dos planos locais de saúde, envolver as comunidades e não serem só os serviços de saúde a atuar. Eu vou precisar de um copo. A atenção às questões da equidade, e quando nós falamos
nos direitos, também nós temos que pensar que na própria interação entre os serviços de saúde, entre os profissionais e as pessoas, é fundamental perceber que linguagem é que as pessoas são capazes de entender, que linguagem é que elas são capazes de compreender. Será que nós estamos a fazer as coisas de maneira a elas entenderem aquilo que precisam fazer? Será que nós usamos alguns mecanismos tipo Teach Back, o que é que compreendeu, como é que vai fazer? Não é? Este tipo de interação é fundamental para que as pessoas também consigam perceber o que é que são as recomendações, nomeadamente, que muitas vezes existem recomendações, mas é extremamente difícil implementá-las. Nós temos que a chave da educação é aprender a pensar, não é, e aí eu chamo a atenção para algumas questões nos documentos que às vezes parece que se situa tudo na base do conhecimento. Nós sabemos que os comportamentos têm a ver com o conhecimento, mas têm a ver também com a motivação e com as circunstâncias em que as pessoas vivem. Portanto, falar dos determinantes sociais da saúde é algo que eu creio que é fundamental num documento que se pretende que seja a Lei de Bases da Saúde. Portanto, as questões ligadas a outros determinantes que são muito mais fortes, como a própria Organização Mundial de Saúde em 2008 demonstrou, através do relatório da sua Comissão dos Determinantes Sociais, que têm um peso muito maior a educação, o rendimento, a habitação, os transportes, do que os próprios serviços de saúde. E isto não podemos escamotear quando estamos a falar de uma lei de bases da saúde. Analisando os determinantes associados a maior capacidade de gestão da doença para melhorar as condições de vida e a eficiência do sistema de saúde, requer, de facto, um maior nível de literacia em saúde para se poder exercer os próprios deveres. Portanto, há direitos e deveres, mas para exercer os deveres, quanto mais capacitadas as pessoas estiverem, mais cientes daquilo que devem fazer, melhor poderão, de facto, defender esses deveres. E a questão da responsividade dos serviços, ou seja, este conceito de responsividade que é responder àquilo que são as necessidades dos outros. Não é? Este conceito até que começou na infância, nas questões, por exemplo, do aleitamento materno. É-se responsivo quando se percebe os sinais da criança e interpretam se é de desconforto ou de fome e se oferece o peito para saciar a fome, quando é o caso da fome, e para-se quando a criança está saciada. E isto, aplicado às organizações de saúde, é realmente um conceito muito interessante e aplicado às questões culturais, não é? Uma sociedade que responde àquilo que são as necessidades identificadas e não apenas àquilo que entende que é importante fazer. Portanto, o saber ouvir o outro, no fundo, portanto, quais serão as competências do Estado em termos da capacitação na formação dos profissionais de saúde? Através da introdução nos próprios currículos pré-graduados de competências em comunicação e que têm que ser adquiridas, nomeadamente no saber ouvir, no trabalhar em parceria e em equipa, nesta questão da responsividade, na capacidade de usar uma linguagem simples, a tal plain language, e ser capaz de adaptar a linguagem a pessoas em desvantagem, seja por nível de literacia, seja desvantagem social de qualquer espécie, sentimento de falta de poder, de controle, desde pessoas deficientes também a imigrantes. O Reino Unido tem um programa que eu acho que é este tipo de programas que existem em vários sítios, e nomeadamente no Reino Unido e na Escócia. A Escócia tem, de facto, estratégias e programas exemplares. Existe um programa que se chama MEC, que é Make Every Contact Count, ou seja, qualquer utente que vai ao serviço de saúde
quer seja ao nível dos administrativos, quer seja ao nível das enfermeiras, quer seja ao nível dos médicos, quer seja por um telefonema, aproveitar a oportunidade do contacto para poder ajudar a pessoa a conseguir perceber qual é a sua situação de saúde, de doença. São abordagens curtas, mas eficientes para mudar e que utilizam muitas vezes metodologias como a entrevista motivacional, para a qual todos os profissionais de saúde deveriam estar capacitados. No documento entregue agora, o último documento em discussão, e que diz: os profissionais de saúde têm direito a aceder à formação e ao aperfeiçoamento profissionais, tendo em conta a natureza da atividade prestada, com vista à permanente atualização de conhecimentos. Eu creio que seria importante falar na humanização dos cuidados e na promoção da capacidade de gestão pelos utentes, não só em relação, portanto, à utilização, a humanização em relação à utilização das tecnologias, mas também a humanização no sentido de criar condições de prestação de cuidados que permita exatamente essa humanização. Isso às vezes requer mais tempo com os utentes do que aquele que normalmente é possível. Existe um documento muito recente da OCDE e que recomenda que na formação dos profissionais de saúde se faça formação de comunicação no currículo pré-graduado e na formação em serviço. Na formação dos cidadãos, fala na educação, portanto, a questão da responsividade, de aprender a pensar, da interação, na relação interpessoal. Nas escolas, para além de aprender a pensar, a flexibilidade do currículo, daí tão importante que a educação para a saúde seja feita em parceria com o Ministério da Saúde e que as metodologias sejam metodologias que motivem a criança e envolvam a sua família. Portanto, desde o berço até sempre, não é? Ao longo de toda a vida, com desenvolvimento da sua capacidade crítica. A importância dos diferentes settings da escola, do trabalho, de aproveitar, e como já foi dito pela senhora Ministra, as questões da informatização da informação, não é? A importância de adequarmos também os métodos de abordagem e de acesso às capacidades que as pessoas têm e à utilização dos meios de que se servem. O apoio aos cuidadores informais através dos serviços de saúde. Eu creio que esta questão dos cuidadores informais também é uma questão central que deveria merecer um cuidado bem especial. No Estado, a definição de estratégias de capacitação e a sua avaliação, e na sociedade civil, o desenvolvimento de organizações capazes de promover a literacia em saúde. Há uns princípios que são princípios que devem nortear qualquer lei de bases da saúde. A autonomia do outro e das organizações, o respeito e confiança com mecanismos de monitorização e fiscalização, a participação da comunidade, a participação dos profissionais de saúde, o desenvolvimento de investigação participada e não ser só a investigação clínica. Portanto, a investigação à ação é algo que nós deveríamos desenvolver, e o respeito pelos profissionais e reconhecimento do seu mérito em várias dimensões, quer através da progressão na carreira ou outros incentivos. No fundo, também é fundamental condições de trabalho que permitam a interação e cooperação com os utentes e outros agentes em prol da saúde. A saúde mental, em qualquer dos documentos que eu tenha lido, realmente tem uma nota à parte, mas em nenhum deles se refere uma questão essencial. Continua-se sempre a falar nos doentes, mas não se fala naquilo que é chave na questão da saúde mental, que é a vinculação no princípio da vida.
a criação de condições ótimas de vinculação no início da vida, e que aqui tem a ver com vários atores sociais, tem a ver com vários determinantes sociais, é fundamental para que tenhamos uma boa saúde mental da nossa população. É de salientar a importância dada aos sistemas de informação em saúde pública, permitindo sinergias, eficiência e troca de conhecimento, e era bom que a Lei de Bases da Saúde não ficasse no papel e serviço de orientação para as políticas e os investimentos a fazer. O financiamento, conforme o estudo apresentado pelo Conselho Nacional de Saúde 2017, é irrisório para a promoção da saúde e prevenção da doença. Assim, o financiamento para a aproximação de valores em relação à média da União Europeia deveria servir para investir, nomeadamente, nestas duas áreas. Intervenções em saúde pública, portanto, neste documento, a promoção da literacia em saúde, que permita às pessoas aceder e utilizar informação sobre saúde, de modo a decidirem de forma consciente e informada, deve estar sempre presente nas decisões e intervenções em saúde pública. Eu não sei se é só em saúde pública, portanto, eu estou a juntar várias questões que se me levantaram na leitura dos vários documentos. Eu creio que, de facto, isto, aplicando aquele conceito do MEC, Make Every Contact Count, todos nós profissionais de saúde, em quaisquer contextos, devemos aproveitar para fazer a nossa comunicação em saúde. No fundo, capacitar os profissionais de saúde para uma relação de parceria com os utentes, que esta área não é mencionada. O Dr. Jaime Mendes, pronto, aceitou a minha proposta, disse-me que eu tinha 5 minutos para falar, e eu julguei que era uma coisa mais menos formal, como está a ser neste momento, mas para mim é um gosto poder falar destas questões. Os cuidados de saúde mental devem ser centrados nas pessoas, reconhecendo a sua individualidade, necessidades específicas e nível de autonomia, e ser prestados através de uma abordagem interdisciplinar e integrada e prioritariamente a nível da comunidade. É outra frase que está neste último documento, mas eu propunha que realmente se abordasse também na perspectiva intersectorial, porque um doente mental tem que ser integrado na comunidade e tem que ser, portanto, toda a comunidade a ter um papel em relação a ele. E daí eu achar que qualquer dos documentos ainda se centra muito em termos dos serviços de saúde e extravasa pouco para aquilo que é o papel social em termos da promoção da saúde e da capacitação dos indivíduos. No seu funcionamento, o SNS articula-se em especial com os demais setores do Estado, com os órgãos municipais e das comunidades intermunicipais e com todas as entidades que operam na área da saúde. E os outros setores da governação, como os outros ministérios. Resumindo, eu creio que, de facto, existe ainda espaço para a melhoria destas propostas em relação à Lei de Bases da Saúde. Há já um caminho muito interessante que se conseguiu fazer até aqui e que vem sendo discutido em vários contextos, e julgo que agora aqui é possível também contribuirmos para que se possa melhorar aquilo que temos entre mãos. Obrigada a todos pela vossa atenção.